e óbvio, o principal acontecimento foi o dia 7 de outubro, a guerra que explodiu ali na região da faixa de Gaza entre Israel e o grupo terrorista Hamas. E eu quero fazer um balanço junto com vocês nesse início de programa do que o mundo viu em 2023, Nelsinho. Começa você, porque foi algo absolutamente aterrorizante o que a gente presenciou. Pois é, Paulinho. Primeiro, boa tarde a todos que estão nos acompanhando. Esse evento do dia 7 de outubro, ele é simbólico de como Israel e o Hamas iniciaram um conflito ali, claro, iniciado pelo grupo terrorista Hamas, que mexeu com o mundo todo. Veja que isso está em um território muito menor que aquele território que envolve a guerra da Rússia com a Ucrânia, por exemplo. Um território muitíssimo menor, inclusive, mas que tem impacto a nível global muito maior. A gente já viu nos primeiros dias do conflito a entrada dos Estados Unidos, mandando para lá ajuda militar, porta-aviões, a presença do presidente dos Estados Unidos também no território israelense, o que é um símbolo importante. Uma reação a nível regional ali, também envolvendo os países vizinhos, claro que contra Israel, isso com forte também participação de outros países maiores, o Irã, principalmente, que é financiador de grupos terroristas e tem um relacionamento muito próximo, diplomático, com Rússia, China, que também são potências mundiais, e impactando no mundo todo, inclusive no Brasil. Isso já mostra que o conflito que se iniciou no dia 7 de outubro entre Israel e o grupo terrorista Hamas tem proporções a nível global e que provavelmente a gente vai ouvir falar muito disso no decorrer da história. Avi, o que mudou para o judeu depois do 7 de outubro? Eu acho que a data de 7 de outubro vai ser uma data marcada no calendário, como a gente lembra do 11 de setembro, como a gente lembra de guerras mundiais. Mudou muita coisa, mudou não só a segurança e aquela imagem do super-herói militar que Israel tinha e vai ter que, com o tempo, reconquistar, como também uma onda nova de antissemitismo no mundo, que pode fazer até mudança demográfica do povo judeu de alguns lugares para outros, principalmente Europa. A gente vê, creio que a gente vai ver cada vez menos judeus na Europa. Isso é uma coisa que talvez pode empobrecer um pouco em algumas questões culturais, inovação, medicina, etc. Então, é uma influência assim que vai repercutir ainda em 2024 e dali para frente. Agora, Paulinho, eu vi muito um debate público focado nessa questão da causa palestina. Eu quero trazer a causa palestina aqui para debate para entender de você o seguinte: o que ela representa? A gente viu por muitas e muitas vezes, talvez, essa causa sendo colocada como uma explicação para o que o grupo Hamas fez no 7 de outubro. Como é que você enxerga isso? Bem, na verdade, antes de tudo, colocar que eu não sou especialista aqui em questão palestina, mas o que deu para notar, trazer um pouco mais da questão de observação do que aconteceu ali nas redes. Houve, de fato, uma conexão muito grande, principalmente de um campo mais associado à direita com Israel e muita associação do neopentecostalismo brasileiro também ao Estado de Israel. Você vê muita gente, por exemplo, no Twitter, em mídias sociais, usando ali a bandeira de Israel. Quase que 100% das pessoas sempre associadas à direita. Isso dominou o discurso público e o ataque a Israel foi extremamente sentido pelo público e isso gerou uma comoção nacional também aqui no Brasil, de uma maneira que não se havia visto até então, uma atenção a esse conflito que, na verdade, vem durando aí algumas décadas, né? Agora, a causa palestina em si também não me parece algo simples de definir, até porque também não me parece, repito, a minha falta de especialidade no assunto, ser uma questão de um povo só, mas sim de uma complexidade, de diversos povos que ocuparam aquela região pós as convenções da ONU. Um povo extremamente sofrido, e aí o lado que vem aí defendendo a questão palestina mostra muito ali o sofrimento do povo que está na faixa de Gaza, que está naquele processo, que sofre com bloqueios e que sofre com uma pobreza e
com uma série de outras coisas, e que ficam ali também expostos e vítimas de uma guerra, como vocês bem já colocaram aí, de um ataque de um ataque terrorista ao Estado de Israel. Pegando desse ponto que você traz agora e passando a bola para o Mário Covas Neto para entender o seguinte: em 2023 a gente viu uma confusão muito clara no debate público da causa palestina com o Hamas. Por que isso aconteceu? Porque a gente está muito distante do problema de lá, assim eu vejo. Aqui, eu acho que a gente vive há algum tempo no país muito dessa coisa de que você tem que escolher um lado. E quando começa a guerra, já de cara, de que lado você está. E eu acho que falta muita informação para a gente tomar esse posicionamento. A história lá é milenar. Os conflitos lá existem há muito tempo, por várias razões, né? Razões históricas. É difícil você emplacar, esse tem razão, não tem razão, e na guerra ninguém tem razão, na verdade, você tem mortos, né? E é muito ruim, eu acho ruim para todos nós que tomar partido desta forma, sabe? Quer dizer, acho que foi feito um ato terrorista sem dúvida nenhuma, né? E tem que ser combatido, não há dúvida. Mas qual é o limite dessa coisa? Quer dizer, você envolve uma série de pessoas que não necessariamente aprovavam aquele conflito e estão no meio do conflito, né? É ruim, a gente sempre pensa em, teve um desentendimento entre países, essa é uma guerra que vai acabar rápido, porque um é tão mais poderoso que o outro que vai acabar rápido. Isso não aconteceu nem na questão da Rússia com a Ucrânia, nem agora tem acontecido nessa região. Acho triste de ver isso tudo. E penso que, sabe, nessas coisas você tem sempre pessoas com razão em ambos os lados e sempre gente sem razão em ambos os lados, né? Cabe a gente aprofundar mais a história, conhecer mais. Acho que o brasileiro está tão distante dessas coisas que essa tendência de se colocar rapidamente numa posição acaba levando a desentendimentos, ou melhor, a conflitos, e acaba sendo conflitos internos por razões absolutamente impróprias. Mas deixa eu provocar vocês. Dá para ter imparcialidade nesse conflito, Renato Batista? Paulo, olha, eu vejo que inclusive uma das coisas que nós fizemos aqui na Jovem Pan ao longo desse ano foi esclarecer muito sobre esse conflito. Eu vejo hoje que grande parte da opinião pública, ela sabe, de alguma maneira, separar o que seria a causa palestina, o que seria uma possibilidade de solução de 2 estados, do que é o terrorismo. Eu acho que o Hamas, logo no início desse conflito, o Benjamin Netanyahu, acho que ele foi feliz nessa fala, que ele disse que o Hamas era pior do que o Daesh, do que o ISIS, porque se você for analisar, se for olhar as práticas que foram feitas, das mais cruéis possíveis, né, de grávidas sendo mortas, de fetos sendo retirados do ventre das mães, também sendo mortos, crianças, bebês, assim, as mais diversas atrocidades. Isso fez com que, o repúdio ao terrorismo tomasse conta praticamente da sociedade inteira. Porque, apesar da sociedade ter ficado deste lado, contra o terror, algumas pessoas se utilizaram dessa discussão toda para mostrar sua verdadeira face. E a gente viu isso ao longo de 2023, principalmente nos meses de outubro e de novembro, com partidos políticos, inclusive, e com pessoas indo às ruas defender abertamente um grupo terrorista que tinha cometido um dos maiores, se não o maior ataque terrorista do ponto de vista da crueldade, do sadismo com que foi feito o ataque do 7 de outubro, essas pessoas indo às ruas e mostrando as suas verdadeiras faces. Agora, quanto à imparcialidade, eu vejo que grande parte, 95%, 99% da população brasileira ficou contra o terror e contra o terrorismo do Hamas. Agora, Ricardo Rous, eu queria entender de você o seguinte: quando o Renato Batista cita a questão do antissemitismo, eu tenho uma dúvida. Esse antissemitismo que a gente viu acontecer em 2023, não apenas no Brasil, mas no mundo inteiro, ele é algo que cresceu ou ele é algo que já existia e ficou mais claro? Paulo, eu acho que uma coisa que para mim ficou muito forte, marcado ao longo de 2023, depois do dia 7,
foi as duas guerras, os dois conflitos. O conflito bélico, Israel foi atacado por um grupo terrorista e respondeu a esse ataque legitimamente. E depois a guerra de narrativas que se criou em torno disso, e isso avançou mundo afora, que para mim contribuiu muito com o avanço do antissemitismo. Mas essa guerra de narrativas, nós tivemos momentos onde uma parcela significativa, tanto de parte da imprensa quanto de parte da população global, posso dizer assim, estava do lado de um grupo, meio que sem saber se era do lado dos terroristas do Hamas ou defendendo os palestinos, sabendo que esse grupo terrorista se utiliza da causa palestina, em especial também como escudo do povo palestino que está na faixa de Gaza. Então essa guerra de narrativa para mim marcou muito essa disputa ao longo dos últimos meses. Agora, eu nesse ano de 2023 entrevistei um dos filhos de um dos fundadores do grupo terrorista Hamas, o Mossab Hassan Youssef. E eu fiz uma pergunta para ele no início da entrevista, questionando justamente o que ele tem para dizer para as pessoas que saíram em 2023 às ruas vestindo uma camiseta do Hamas ou empunhando uma bandeira do grupo terrorista Hamas. E ele me deu detalhes até sobre a própria bandeira. Há um desconhecimento gigantesco, né, Nelsinho, das pessoas em relação a isso. Talvez a internet ela tenha, com português bem chulo, emburrecido muita gente, né? Feito com que o raciocínio das pessoas fosse mais rápido ali, num tweet ali, em alguns caracteres, e não estudasse, não abrisse um pouco a cabeça para tudo que é. Ou seja, a gente viu isso acontecer, né, Nelsinho? E ali, além disso, a gente viu também um aparato estatal, de alguma forma, dando apoio a esse tipo de iniciativa. Eu não diria um apoio explícito, mas um apoio indireto. Vimos manifestações ali que, inclusive, a própria polícia militar teve que dar todo o seu aparato ali necessário. Ou seja, é o nosso dinheiro que em 2023 foi usado de alguma forma para promover manifestação antissemita. É um negócio maluco. Eu acho que nesse caso, desculpa cortar, Nelson, eu só acho que nesse caso essas pessoas sabem muito bem o que elas estão defendendo. Você acha? Então você está discutindo caráter. Opa, com certeza. Eu acho não que desinformação. Quem foi para as ruas defender isso sabia muito bem o que estava defendendo, justificava os atos de terrorismo do Hamas. Eu sei porque, enfim, aqui na Avenida Paulista tiveram várias dessas manifestações. E eu vi o teor delas. Nelsinho, tem uma coisa, Paulinho, a internet, ao mesmo tempo, a mesma medida em que, claro, reduz o nível de profundidade nas informações, né? É tudo meme, é tudo tweet, você sabe sobre muitas coisas, mas sabe tudo superficialmente, ela também é um campo de acesso à informação. Então hoje, diferentemente de décadas atrás, se a pessoa quiser, ela descobre. Se a pessoa tiver de fato interesse em saber a origem, o objetivo, até o estatuto do Hamas, ela tem acesso. Então não dá para alegar assim, uma completa ignorância em relação a isso. E eu queria acrescentar algo sobre o que você falou. Polícia Militar fazendo escolta para manifestação que apoia grupo terrorista antissemita, é dinheiro público sendo gasto. Mas não é só esse dinheiro público da rua, do espaço público, do serviço público em favor dessas pessoas. Nós tivemos alguns partidos políticos, como já foi falado aqui, que apoiaram. E partido político, quando a gente está falando de partido que recebe dinheiro público, porque no Brasil nós temos um financiamento público do sustento desses partidos. Então isso é gravíssimo. Gravíssimo. Essa questão do dia 7 de outubro e a explosão dessa guerra a nível mundial, inclusive na repercussão, na exploração midiática, nos revela, na verdade, não é que ela cria, nos revela um sentimento antissemita no mundo todo. E, por um lado, é claro que isso é péssimo, mas a gente tem algo bom nisso, uma gota no oceano, que é positivo, que a gente consegue hoje ter acesso a muitos outros antissemitas que às vezes estão no nosso meio, né, Ave? Estão no nosso meio que agora podem ser punidos. No Brasil nós já temos punição em relação a isso. Investigações criminais, investigações civis, determinações judiciais que aconteceram nesse ano, determinando remoção de postagens antissemitas que propagam o ódio. Então essa também é uma oportunidade para a população, como toda a audiência, todo brasileiro, saber que existe sim antissemitismo atualmente, não é só em Israel, é no mundo todo, e isso deve ser combatido. Você sabe, Nelsinho, pegando um gancho dessa tua fala, aconteceu comigo uma situação em 2023 que eu nunca mais vou esquecer,
depois que eu fui no evento lá do Hebraica, promovido pelo Clube Hebraica com o Mossab Hassan Youssef, eu fiz uma selfie na palestra, publicando que eu estava acompanhando a palestra era com, eu escrevi na legenda, Paulinho, o filho do Hamas e tal, está no Brasil e tal. E aí começou a chover uma quantidade de comentário. Assim, as pessoas vindo para cima, falando o seguinte: que absurdo, Paulo Matias, como é que você pode, de alguma forma, apoiar o Hamas e não sei o que lá, e bababá, e você não podia ter feito isso, como é que você... E aí você percebe o seguinte, Ricardão, tem uma onda de desinformação que a nossa sociedade não sabe controlar. Não sabe como é que a gente lida com isso, porque de repente quando eu vi nessa publicação que eu fiz, as pessoas simplesmente tiraram conclusões sem nenhum tipo de conhecimento de que o filho do Hamas seria alguém que apoiava o Hamas e que nós estávamos ali, ou seja, virou uma zona aquilo, uma zona. Mas isso é um exemplo do quanto que a informação ela chega para as pessoas, e hoje em dia as pessoas elas acreditam naquilo que elas querem, né? Elas não pesquisam mais, não estudam mais, não vão atrás, recebeu informação, já botou o cérebro para funcionar, sei lá, por alguns milésimos de segundo e comentou, Ricardão. Paulinho, eu vi a tua publicação, vi os comentários e achei também muito bizarro o nível de superficialidade das pessoas comentando rapidamente. Porque se você analisar, você postou e muito rapidamente tinham muitos comentários nessa linha de não entender absolutamente nada do que você estava dizendo ali. Aliás, parabéns pela entrevista que foi fantástica, maravilhosa. Hoje em dia a gente tem realmente um nível muito superficial na internet, o que é complexo, porque dificulta o debate. Muitas vezes você quer trabalhar e debater um assunto com mais profundidade, usando as redes sociais e a potencialidade que ela tem, que é o lado positivo da internet, mas você não consegue. Você não consegue fazer isso, porque você coloca uma ideia e aí vem um universo de pessoas que não entenderam, que sequer viram o vídeo até o final e vão lá comentar, atrapalhando um pouco do processo. Mas enfim, queria pegar um pouco do gancho do que o Koba falou aqui, do ponto positivo, apenas para dizer que a gente ainda tem um espaço muito grande para andar. Porque como você mesmo disse, Koba, partidos políticos que recebem recursos públicos fazendo manifestações antissemita é absurdo. Então a gente tem ainda uma avenida imensa para poder navegar, caminhar contra o antissemitismo no Brasil e no mundo. Paulinho pediu? Na verdade, queria fazer 2 breves comentários aqui. O primeiro sobre a pergunta que você fez relacionado à questão de se alguém foi, não sei se foi exatamente a palavra, isento. Se é possível ser imparcial. Se é possível ser imparcial. E aí eu só queria registrar que, do meu ponto de vista, eu não acredito em imparcialidade. Nem somos dois. Da minha parte, nem da sua, nem da de ninguém. Então, eu acho que isso é um ponto... É isso, por exemplo. Vou voltar no ponto da pessoa que já se identifica muito com Israel, que já tem lá a bandeira de Israel no nome dela, e ela se identifica na internet dessa forma. Obviamente, ela vai ter uma conexão maior ali com esse processo nesse primeiro momento. Ô Paulinho, só fazer um adendo na tua fala. Eu não acredito, assim como você, em imparcialidade. Eu acredito em independência. Perfeito. Independência tem uma diferença significativa para a imparcialidade, porque ela tem uma posição muito clara, e essa posição é sabida, e você tem o direito de dizê-la. A imparcialidade, para mim, hoje em dia, do ponto de vista da comunicação que a gente faz, é uma imparcialidade travestida por completo de parcialidade. Os imparciais, para mim, são os mais parciais possíveis. E eu acho que a sociedade está se acostumando um pouco a olhar para a pessoa e falar, é isso que ela pensa. Perfeitamente, vamos seguir em frente. Eu discordo dela, eu concordo com ela, mas é isso que ela pensa. Perfeito, tenho muito acordo nisso. Meu segundo comentário, ele vai muito no sentido das pessoas que tiveram essa reação, né? Tem alguns autores hoje que dizem que a gente vive uma sociedade do cansaço. Outros comentam sobre uma sociedade do espetáculo, mas a grande questão aqui me parece ser que a gente tem um acesso à informação. Em 10 anos o Brasil aumentou em 80% o número de pessoas que acessavam a internet. Pessoas que não estavam até 10 anos atrás com acesso. E aí você pode pegar, inclusive, pessoas que já tinham acesso alguns anos atrás, a internet que está mudando o tempo inteiro. A gente não tem noção do que acontece no nosso cérebro, o impacto de um algoritmo, o impacto de um consumo de tela, seja em adultos ou em crianças. A gente ainda não tem noção de fato o quanto esse excesso de informação mexe com a nossa cabeça e que, na verdade, pode levar, e o que alguns autores também estão mostrando isso, é uma menor qualidade da informação e não uma maior qualidade, justamente porque a gente é
bombardeado de informação o tempo inteiro, e aí só vai conseguir passar pelo nosso filtro de atenção aquilo que chama muita atenção. E aí a gente vai para o discurso histriônico, a gente vai para aquele espetáculo, a gente vai para o vídeo da dancinha, a gente vai para esse processo político. Pô, a peruca ajuda, né? Exatamente. Hein, Renato, que empobrece de fato. Eu não entendo de peruca, só quero deixar isso claro. Meu cabelo, graças a Deus, cresceu. Mas que empobrece de fato, porque estamos também, como sociedade, nos acostumando a lidar com esse excesso de informação. Sim. Deixa eu agradecer aqui o nosso Nelsinho Kobayashi, que participou desse início aqui de Tá na Roda. Feliz ano novo, Nelsinho. Paulinho, muito obrigado. Não poderia deixar de passar aqui para conversar com vocês um pouco sobre isso. Foi um ano muito legal. Espero que 2024 seja muito melhor. E eu vou correr, porque meu Réveillon, Paulinho, sabe onde que é? Onde? É em Bastos. É na capital do ovo, meu amigo. 550 quilômetros. Quantas galinhas tem em Bastos? Tem milhões. Muito mais que habitantes. Tchau, Nelsinho. Um abraço. Ó, quem tá chegando aqui, cadê o Diegão Tavares? Chega mais, Diegão. Chegando, Paulinho. Bem-vindo, amigo. Obrigado, feliz ano novo pra vocês, viu? Pra nossa audiência, pra todo o pessoal da nossa roda aqui que tá trabalhando até os 45 do segundo tempo, né? É isso aí, senta aí, vamos obrigado. Vamos continuar a conversa. Vi, você quer falar sobre isso? Eu vi que você levantou o microfone e você tava querendo falar. Sim, eu acho que a gente tem que passar mais informações, talvez é o nosso papel. Porque quando a gente vê aqui falando do conflito, é um conflito milenar, mas... Então, esse mas que não pode existir. A gente tem que realmente saber o que está acontecendo. Aquela área, ela está na disputa, mas não milenar. Ela está na disputa, na verdade, a partir do século XIX, 1917, com a Carta do Balfour, que começou essa divisão entre judeus que voltaram para a terra e outros que já estavam lá, e árabes que estavam lá, e que uma parte dessa terra foi dominada até por donos de imobiliárias da época que moravam até na Síria ou na Jordânia e tinha terras em Israel. E quando os judeus chegaram, eles venderam terra, era um comércio comum. Então, E quando a gente trata do Hamas, a gente trata de um grupo, e o Paulo sabe muito bem, depois da conversa que ele teve esse ano com o Musab, e viu um cara que cresceu dentro do Hamas, eles começaram isso como um negócio, e depois isso virou uma guerra religiosa fundamentalista para aniquilar o povo, não só judeu. E por isso que é o perigo. O perigo é que começa, eles falam mesmo, começa no sábado e acaba no domingo. Então a gente tem que começar, o mundo inteiro, espero que nesse ano de 2024, vai se engajar em trazer de volta um mundo que procura cada vez mais tratar de amor e não de ódio. É perfeita a separação quando, se vocês lembram, a gente viu fotos nas trocas que houve entre Israel e o Hamas. Os reféns israelenses que voltaram, você vê famílias se abraçando e o amor. E do lado você vê fotos dos prisioneiros do Hamas que saíram, estão na rua já pregando ódio de novo e vamos matar de novo. Então, essa é a questão que o mundo, espero que nesse ano que entra, divide um pouco e entenda que ou a gente vai por um lado, que é o lado do amor, o lado de trazer benefícios para o mundo, de desenvolver o mundo, ou a gente vai continuar em guerras, não só naquela região, no mundo inteiro. E vai ser guerras religiosas, fundamentalistas, que vai nos lembrar, aí sim, séculos passados e muitos anos para trás. E Avi, acho que o teu ponto é muito importante, porque esse embate e essa luta contra o terrorismo não pode ser interpretada como uma luta de direita e esquerda. Isso é uma luta do Ocidente livre contra regimes absolutamente autoritários. Paulo, tem umas questões LGBT+, etc., que defende grupo Hamas, e se eles pisarem lá dentro,
vai ser o último dia deles. Então, tem uma falta de noção e de informação. E aí vem toda essa confusão. Esquerda, direita, religião, não entende. Então, na verdade, nós temos que realmente aprofundar um pouco mais, tanto na história e tanto ver que futuro que a gente quer. Porque eu fico me questionando, assim, as imagens que a gente viu da Avenida Paulista, daquela manifestação nesse ano do Hamas, eu vi mulheres vestindo camiseta do Hamas e fiquei pensando, falei, meu Deus, e se elas estivessem ali na faixa de Gaza fazendo essa manifestação, como é que elas seriam tratadas, né? Eu vi gays por muitas vezes utilizando a camiseta do Hamas, ou seja, eu não sei o que significa isso. É uma desinformação completa. Ou seja, é por isso, Paulinho, o local que eles defendem pregam contra eles. Vocês estavam, antes de eu entrar, eu tava acompanhando aqui vocês falando sobre a imparcialidade. É por isso que no meu julgamento, a imparcialidade vai muito mais do que o que você colocou da parcialidade. Eu julgo isso como um verdadeiro mau caratismo. Porque existe essa relativização do terror. Nós não estamos falando de um conflito entre dois estados, em que de um lado você consegue ver uma determinada razão até um ponto, e do outro lado você vê também até um ponto de razão onde a gente pode construir ali no meio uma convergência. Nós estamos falando de um Estado democrático de direito guerreando contra um grupo terrorista, um grupo que tem ali na sua finalidade estatutária a extinção de um povo, a extinção de um Estado. E nesse ponto eu gostei muito dos termos que o Ave empregou aqui, principalmente durante o que nós tivemos no cessar-fogo. Nós não tivemos lá uma troca de reféns, nós tivemos da faixa de Gaza para Israel a entrada de reféns, pessoas ali civis que foram sequestrados, que sofreram toda a sorte de violação, e de Israel para a faixa de Gaza a entrega de prisioneiros, de criminosos que estavam presos, respondendo perante o Estado Democrático de Israel a um processo penal. Então, você falou que é sempre, é isso, mas meu pai tem uma frase muito interessante que ele diz que tudo para trás do mais não vale nada, tá? Só vale realmente a opinião da pessoa do mais para frente. Como chama teu pai, Diegão? José Tavares. Forte abraço pro José Tavares, um ótimo 2024, seu filho é muito gente boa. Paulinho, você pediu? Na verdade, falar um pouco da questão da politização e da polarização que envolveu esse processo. Teve um episódio, para mim, razoavelmente triste, assim, de uma boa parte da direita tentar estar capitalizando, por exemplo, a retirada das pessoas de Israel por parte do governo brasileiro, que foi um trabalho diplomático, né, do governo, inclusive fazendo com que o próprio diplomata de Israel se encontrando com Bolsonaro fora ali da pauta. Então teve uma tentativa muito grande da própria direita de tentar capitalizar a boa relação de Israel que Netanyahu e Bolsonaro construíram nesses últimos anos, num trabalho que deveria ser absolutamente diplomático, né? Mas nós falamos, inclusive aqui por diversas vezes, que o processo de repatriação foi muito bem feito, mais de 1.600, 1.500 pessoas, eu não me lembro ao certo o número, mas a gente viu rapidez ali, a gente viu agilidade. O que a gente criticou muito aqui foi o posicionamento do governo brasileiro. E só a gente achava que deveria ter sido diferente. Só faltou, Paulinho, se você recorda, Lula recebendo o avião que veio com os palestinos e não recebeu nenhum avião que veio com os israelenses, com os judeus brasileiros que voltaram. Também acho que teve muita manipulação da informação. Tanto que tentaram por muitos momentos confundir as pessoas com postagens, com informações, fazendo entender que defender o Hamas era defender a causa palestina. E aí é um fio muito sensível que deve ser uma linha tênue, uma linha muito tênue. Isso é muito preocupante. Um cuidado muito grande tem que tomar, porque contar a história e saber como vai contar essa história também é muito importante. Só para reforçar o que o Paulo disse, o que a gente criticou muito aqui foi o posicionamento do governo brasileiro, até hoje inclusive, de não considerar oficialmente o Hamas um grupo terrorista. Por mais que o presidente tenha feito postagens dizendo que aquele ato do dia 7 de outubro foi um ataque terrorista, a posição hoje do governo brasileiro é a de, olha, nós precisamos esperar a Organização das Nações Unidas decidir se determinada organização é um grupo terrorista ou não. Como se a gente não pudesse dar as diretrizes aqui sobre o que o Estado brasileiro acredita sem depender da ONU. E nesse caso a gente ficou, e eu vi muita gente justificando, olha, o governo brasileiro não está fazendo isso porque tem o trabalho diplomático, né, de trazer as pessoas, de tirar as pessoas que querem sair da faixa de Gaza e tudo mais. E no final das contas, querendo ou não, os brasileiros começaram a ser, acho que nas
7ª, 8ª, 9ª lista, isso também não impediu nenhum outro país de repatriar os seus cidadãos, países que consideram o Hamas um grupo terrorista. Então, acho que esse é o posicionamento aqui que foi duramente criticado e eu não vejo motivos para não criticá-lo. Quer falar, Mário Covas? Não. Perfeitamente. Seguimos então.